Olá, meus amados, estamos de volta. Sou Denis Silva. Se quiser nos acompanhar, pode nos acompanhar pelo canal Denis e Lucélia 1977, junto e pegado, @gmail.com. E ali você vai encontrar mensagem, vai encontrar letras do nosso trabalho, hinos, os quais a gente compomos, entendeu? Não somos cantor, mas a gente ganhou da graça de Deus o dom para compor, para fazer hino. E nesse canal a gente estamos expondo. Se alguns se interessarem e gostarem, podem entrar em contato conosco e nós conversaremos, certo? Você que é cantor, você que é cantora, estou iniciando, tenho vários trabalhos prontos. Se alguém se agradar, creio que na sua voz fará uma belíssima opção, certo? Mas desta feita nós queremos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 11 e o versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-lhes bem os tijolos, que lhes servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície dela, ou seja, da terra. Amados, nessa mensagem a gente aprenderemos o significado de união, o significado de parceria, o significado de andar e agir em harmonia. Se a gente trouxermos esta palavra de lá dos tempos antigos, das épocas dos primeiros cristãos, né, tempos primitivos, para os dias atuais do século XXI, a gente vejamos que na comunidade há uma grande diferença. Quando a gente passamos a meditar e analisar os dias de hoje, os dias atuais, principalmente no seio da família cristã, a gente percebemos um grande contraste entre opiniões, certo? E essas opiniões aleatórias, elas passam a não contribuir com o bem-estar social, com o bem-estar da família cristã, com o bem-estar da casa de Deus, com o bem-estar da obra de Deus. Hoje a gente percebemos que há muitos partidos, certo? Há muitos partidarismos onde cada um quer o seu próprio bem, onde cada um quer a sua própria coroa, onde cada um quer o seu próprio interesse e não olha o interesse de outro. Eles não percebem que a gente temos que agir como filântropo, pessoas
filantrópica que age para o bem e para o bem-estar do próximo, certo? Aí aqui a gente percebe aqui uma coisa que nos chama muito a atenção, que quando aquele povo eles perceberam que precisava de um refúgio, precisava de um lugar para se refugiar, eles decidiram, olharam para um, olharam para outro, e eles se conversavam, se comunicavam e disseram: olha, façamos uma cidade para que nós possamos viver, para que nós possamos habitar. Sim, mesmo sabendo que ali havia uma grande ambição da parte daqueles homens, mas tirando o fato deles serem ambiciosos, de quererem ser aquilo que não poderia ser, de quererem subir a um topo que não poderiam chegar, demonstrou aquela atitude ali para Deus muito ambiciosa, ao ponto que diante de Deus fora um pecado. Por isso a Bíblia diz que Deus decide descer para visitar aquela cidade. Quando Deus percebe a ambição daqueles homens de chegarem tão longe, Deus confunde a sua linguagem. Por quê? A linguagem daquele povo era unânime, eles falavam uma só língua, o que vem a dizer que eles andavam em um só pensamento, que eles tinham uma só opinião, diferentemente dos dias de hoje na comunidade cristã, que falta opinião formada em conjunto. Existe opinião formada, mas agrupada, ou seja, aleatória, cada um que cuide de si, cada um que faça por si mesmo o que Deus faz por nós. A Bíblia não quer isso da sua igreja, a Bíblia quer que a igreja dele esteja unida. Porque Deus mudou a linguagem daquele povo para que eles não fizessem aquela torre, para que eles não edificassem aquela cidade? Porque o intuito, o desígnio do coração deles era um mar diante de Deus. Mas hoje, para os dias atuais, esse desígnio ele está em falta. Porque, amado, o que me chama a atenção e admiração na atitude daqueles homens é que a Bíblia, quando diz que eles falavam a só linguagem, é o mesmo que dizer que eles estavam em um só pensamento, além da linguagem que era uma só, eles falavam em um só pensamento, era um só sentido, era um só querer, era uma só opinião, entendeu? O que um queria, todos queriam. E por eles ter aquela opinião formada em grupo coletivo e tornava assim uma só opinião, um só querer, uma só vontade, um só desejo, a Bíblia nos mostra que ele estava edificando aquela cidade. Era um povo humilde em opinião, humilde. Era um povo que tinha um objetivo e aquele objetivo ele estava no coração e na mente de cada um, certo? E a cidade estava crescendo, a torre estava subindo, certo? Porque todos estavam de mãos unidas, todos estavam de mãos pegadas uma nas outras. É um só pensamento, é um só sentimento, é um só coração. E aquilo ali fazia a obra crescer, porque eles trabalhavam unidos, eles viviam unidos, eles viviam apegados à mesma opinião, ou seja, temos um objetivo e todos temos que andar no mesmo pensamento. Cada um fazia a sua parte em uma mesma direção. E hoje a gente sentimos falta dessa opinião, entendeu? Que forma um só pensamento. A igreja dos dias atuais, ela sofre porque dentre os seus membros, num aglomerado de pessoas, num agrupamento de pessoas que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, existe muitas opiniões aleatórias, cada um faz por si, cada um procura o seu melhor, cada um faça o seu próprio bem. Não é assim. A Bíblia quer que nós sejamos unidos, certo? Deus só interveio na vida daqueles homens ali na construção daquela cidade, porque o pensamento deles era um pensamento muito além que digamos assim, a ambição deles era tão tamanha que desagradou a Deus, certo?
Mas se nós pegarmos a linguagem daquele povo, dos tempos primitivos, se nós tomarmos como lição a lição deles, que era tão unido a ponto de chegar a intentar, a construir algo tão grande que chamou a atenção de Deus, irmãos, o que não faríamos nós nos dias atuais, nos dias de hoje, se nós dermos as mãos, se nós nos unirmos mais em pensamento, em atitude, em sentimento, em amor, a obra do Senhor vai prosperar, a obra do Senhor vai crescer, a obra do Senhor vai expandir, a obra do Senhor vai ser avançada e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque esse também é um só pensamento. Diferentemente dos tempos primitivos, onde Deus interviu naquela construção, porque não agradou a Ele, hoje, se nós fizermos isso, a obra do Senhor ela irá crescer como nunca, como jamais cresceu em todo o sistema humano. A obra do Senhor irá prosperar, porque esse é o intuito de Deus. Por isso, Ele chamou os seus ceifeiros para a seara. Por isso, Ele tem nos chamado para trabalhar na sua obra, para avançar, para levar adiante. Nós somos aqueles que devemos puxar o carro. Nós somos aqueles que temos que empurrar o carro e não podemos deixar o carro parar. A obra de Deus é um caminhão guiado por Deus, mas que nós precisamos estar de mãos dadas neste carro, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para fazer a obra de Deus crescer. Então, eu tenho isso como uma grande lição daquele povo com pensamento, com um objetivo negativo, mas as suas opiniões eram tão unidas, que chegaram a fazer e a iniciar algo espantoso para os dias primitivos, para os tempos primitivos. Foi uma construção espantosa, foi coisas, possamos dizer, de terceiro mundo, entendeu? Então foi coisa muito grande para o conhecimento do povo dos tempos primitivos. Mas a união, a comunhão, o respeito, a consideração, o afeto, o amor um pelos outros chegaram a se unir de uma tal forma que eles disseram: não, nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos chegar lá, certo? Então, eles continuaram, eles foram crescendo, foram construindo, a obra foi avançando, mas por não agradar a Deus, a sua tal ambição, Deus interviu. Então, o que eu quero trazer para os amigos, amados irmãos, como lição para os dias de hoje, é a união. Foi o elo que eles tinham um com o outro, eles davam os braços um para o outro. Não era dar os braços pegado na mão do outro e um olhando para o outro e dizendo: essa não é a opinião, essa não é a minha versão, esse não é o meu querer. Não, todo eles dizia: é isso que a gente queremos. Então a igreja de hoje, os cristãos de hoje, entendeu? Precisam dar as mãos, precisam na igreja viver em um só pensamento, precisa estar unido, precisa estar em comunhão um com os outros, em vez de se odiar, em vez de se ferir, em vez de se apunhalar, em vez de se matar, em vez de se perseguir, em vez de trair uns aos outros. A gente precisamos viver unido em Cristo, para que tenhamos socialmente uma boa vida, para que tenhamos como cidadãos social popular, como cidadãos do céu, como cidadão da terra. A gente precisamos viver assim, desta forma, unidos em comunhão e em um só pensamento, para que possamos prosperar diante de Deus. Aí eu pergunto: eu me converti ao Evangelho para quê? Para um dia morar no céu com Cristo Jesus. Eu me entreguei ao Evangelho para que um dia eu venha a estar no trono de Cristo, reinando com Ele, não é verdade? Mas a Bíblia diz que os irmãos ele tem que se amar. A Bíblia diz que os irmãos têm que viver unidos.
A Bíblia diz que não adianta a gente dizer que ama a Deus e odeia o nosso irmão. Então eu estou sendo fingido e mentiroso. E diante de Deus, o pecado da mentira, ou a mentira, ela é tida como um pecado de feitiçaria. Isso é mal diante de Deus. Então, por que nós dizer que ama a Deus e odiar o nosso irmão? Irmão, precisamos amar uns aos outros e deixar de nos odiar. Precisamos viver unidos um com os outros, porque se nós nos unirmos, a igreja cresce, a igreja prospera, Deus opera, Deus abençoa, a alegria é transbordante nos corações de cada um, os milagres acontecem porque Deus está vendo a manifestação da paz no meio do seu povo, certo? Então, tenhamos como lição esta passagem daqueles homens ali na construção daquela cidade na Torre de Babel, certo? Que eles, por mais que tenham sido pessoas com intuito mal, com a mal intenção, mas o sentimento de um para com os outros era unânime, certo? Então, admira até em dizer e falar que às vezes os filhos que servem ao mundo, eles tornam-se mais prudentes do que aqueles que dizem ser filhos de Deus. Que a gente não venhamos ou dizer que somos filhos de Deus, que a gente venhamos a demonstrar que somos filhos de Deus, certo? Que as pessoas não possam nos conhecer que somos cristãos só porque nos viu na igreja, mas que as pessoas possam nos conhecer como cristão no dia a dia, no nosso testemunho, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso jeito de falar, na nossa forma de ser, certo? Que aonde quer que venhamos a estar, que alguém nos olhe e venha a perceber a luz que brilha em nossas vidas e venha perceber que o amor de Deus, ele foi gerado em nosso ventre, que a gente possamos extrair, expandir, exalar esse amor para com aqueles que nos cercam. Então, não sejamos cristãos de aparência, sejamos cristãos de atitude, que mostremos ser que somos filhos da luz, que apesar de estarmos no meio das trevas, nós venhamos a brilhar, certo? Porque nos dias de hoje vemos muitos cristãos sendo atacados por pessoas não evangélicas, por o seu mau exemplo, seu mau falar, sua mau atitude, e sofre eles com isso e sofre a igreja do Senhor os ataques, entendeu? Então, que o meu bom exemplo, que o teu bom exemplo, que a minha boa ação, que a tua boa ação seja uma ação unânime, unidas, de mão e braços dados no Senhor, para que assim venhamos a causar uma grande explosão de bom testemunho e salvação para que aqueles que estão escravizados no pecado venham a se converter a Cristo, venham a se entregar à palavra de Deus e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, amado, para a igreja do Senhor crescer mais na terra e prosperar, precisamos, como cristão, andarmos unidos em um só pensamento, que quando estivermos na casa do Senhor para adorar, que o nosso pensamento seja adorar ao Senhor, que quando cheguemos na assembleia para nos reunirmos, para se reunir para adorar a Deus, que o nosso pensamento seja Deus. Então, deixemos os pensamentos maus, pensamento aleatório e contrário lá fora, mas que ali e sempre que sejamos cristãos, com pensamento e com intuito de morar no céu. Então, se eu tenho um pensamento e intuito de morar no céu, as minhas atitudes, as minhas ações têm que ser de alguém que quer e vai morar no céu. Então, não basta eu dizer que quero e vou morar no céu e eu ando por caminho que o meu exemplo e o meu testemunho diz que eu não vou. Então, abrimos os nossos olhos, abrimos as nossas mentes para enxergar que o Evangelho de Cristo não é apenas de aparência, é real, é realidade, certo? Cristo morreu por nós e isso é fato. E a igreja
do Senhor, de uma forma ou de outra, queira o inimigo das nossas almas ou não, a igreja do Senhor ela vai ser arrebatada. Queira o inimigo das nossas almas ou não, a igreja do Senhor ela vai ser levada desta terra para uma terra que mana leite e mel. Mas eu quero dizer que dentre a igreja existem membros e pessoas que acabarão ficando pelo caminho, desviando-se, enfraquecendo na fé, certo? Por atitude de pessoas que não agem como pessoas que vão morar no céu. Se eu quero morar no céu e todos que estão na igreja querem morar no céu, então andemos em um pensamento de alguém que vai morar no céu. Ajudemos os nossos irmãos, ajudemos o nosso próximo, ajudemos a nós mesmos, nos demos os braços, as mãos, nos abracemos, nos animemos e nos reunimos em um só pensamento, aonde o alvo é Cristo Jesus. Então, para a igreja do Senhor e para aqueles que nos ouvirem, que venhamos a nos unir em Cristo Jesus, em um só pensamento, que na igreja do Senhor não haja partido, que na igreja do Senhor não haja partidarismo, um que queria ser de Apolo, outro que queria ser de Paulo, nem Apolo nem Paulo levava a salvação, ambos os dois pregavam a Cristo como Salvador. Então que os nossos alvos, os nossos pensamentos, seja Cristo como centro das nossas vidas, certo? Então que Deus abençoe a igreja do Senhor e a todos quanto ouvirem essa mensagem, em nome de Jesus.